the day I'll be watching you. I'll show you what it feels like. Now I'm on the outside. Olá! Olá, eu sou a doutora Salirra, sou médica especializada em endocrinologia e em medicina ortomolecular. E hoje eu vim aqui, aproveitando a oportunidade do Outubro Rosa, para conversar um pouquinho sobre um tema relacionado à mulher e relacionado também à parte de endocrinologia, que é a síndrome pré-menstrual, a famosa TPM. Então vamos começar com a definição. Síndrome pré-menstrual nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas, e toda vez que essa palavra síndrome aparecer como um médico falando dessa palavra síndrome, ela significa essa pequena frase, conjunto de sinais e sintomas. E esse conjunto de sinais e sintomas acontecem ciclicamente com a mulher, ou seja, mensalmente com a mulher e na fase lútea do ciclo menstrual, que é a fase que ocorre logo após o período de ovulação. A síndrome pré-menstrual ela é muito frequente. Quase 95% das mulheres têm algum sintoma, mesmo que leve, dessa síndrome. E o que me espanta como profissional é ver que tem muito pouca literatura disponível sobre esse assunto. Então é até uma dica que eu dou para os meus colegas médicos que trabalham nessa área científica, se puderem fazer mais estudos dessa parte de síndrome pré-menstrual, porque quase 100% das mulheres são acometidas de algum sintoma e tem muito poucos estudos disponíveis, muito pouca literatura. Então por que isso acontece com a gente, né? Na realidade, na fase lútea do ciclo menstrual, ocorre uma série de alterações endocrinológicas, principalmente no eixo ovariano, na produção de estrogênio e de progesterona principalmente. E essa alteração na relação estrogênio-progesterona que ocorre nessa fase do ciclo, ela também desencadeia uma série de outras reações a nível de glândula adrenal, a nível neurológico e a nível psicológico. A síndrome pré-menstrual, ela também é agravada por algumas coisas, como por exemplo o tabagismo, a obesidade, o sedentarismo e o nível de estresse, ou seja, a forma como essa paciente capta as informações do ambiente e a forma como ela processa também podem agravar a síndrome pré-menstrual. Claro que eu não estou falando aqui que toda mulher que tem obesidade ou toda mulher que é tabagista tem uma síndrome pré-menstrual pior. Mas, segundo a literatura, as mulheres que têm esses problemas, até por causa do próprio estresse oxidativo que elas têm um pouco maior, elas tendem a ter sintomas da síndrome que são mais graves. Para ficar de uma maneira mais simples para a gente entender os sintomas da síndrome pré-menstrual, divide-se em categorias. Primeira categoria, os sintomas psicológicos, que são a labilidade emocional, a irritabilidade, a alteração do humor, o choro fácil, os sintomas depressivos, a mulher fica com o humor deprimido, tende a ficar com o humor deprimido. Então esses são os sintomas psicológicos. O 2, que são os sintomas de origem metabólica, que é o inchaço, o aumento do volume do abdômen, a cólica, dor na mama, dor na lombar, um cansaço físico, uma dor nas pernas, dor de cabeça, que também é muito comum, retenção de líquidos e a constipação alternada com diarreia. Também uma queixa muito comum das mulheres, ter um período de diarreia previamente ao período que antecede a menstruação e logo depois ficar com o intestino um pouco mais preso. Uma queixa bastante comum. E os sintomas que são comportamentais, que é compulsão por doce, a tendência ao isolamento, a procrastinação. Muitas mulheres também tendem a procrastinar nesse período que antecede a menstruação. Quando a paciente vai no médico, o ginecologista ou o endocrinologista, por esse motivo, é muito importante que a gente consiga diferenciar essa síndrome pré-menstrual, principalmente aquelas que têm a síndrome pré-menstrual mais grave,
que acomete, que acaba interferindo na sua vida pessoal, na sua vida profissional com maior frequência e intensidade, é muito importante para o médico diferenciar a síndrome pré-menstrual de doenças psiquiátricas, de origem psiquiátrica, como, por exemplo, a depressão, a mania, ok? É muito comum isso acontecer e o médico ter que fazer essa diferenciação no consultório. Claro que a gente também tem alguns questionários que são feitos para que a gente diagnostique melhor, feche mais redondinho esse diagnóstico de síndrome pré-menstrual ou transtorno disfórico pré-menstrual. Em relação àquilo que pode ser feito para tratar, existem hoje no mercado uma série de suplementos já prontos para amenizar os sintomas da síndrome pré-menstrual. Eu mesma já experimentei alguns e gostei do resultado. Dentro da medicina ortomolecular, nós temos diversas vitaminas, minerais, aminoácidos que ajudam a melhorar todo esse estresse que ocorre no período lúteo da mulher, melhorando os sintomas da síndrome também, ou diminuindo a intensidade deles. Em alguns casos, faz-se necessário o uso de hormônio, faz-se necessário o uso de medicação mesmo, não só de suplementos vitamínicos e minerais, mas em alguns casos a síndrome é grave e você precisa entrar com medicação e até com hormônios. Mas se você está assistindo esse vídeo e você quer agora já tentar aliviar, se identificou e já quer tentar aliviar os sintomas da síndrome pré-menstrual, vou te dar algumas dicas. Então, a primeira delas é aumentar a ingestão de vitamina C. Então, alimentos ricos em vitamina C, eles ajudam a amenizar os sintomas da síndrome pré-menstrual, como laranja e a grande maioria das frutas cítricas. Brócolis, couve-flor, folhas verdes e verde mais escuro também ajudam, assim como o nuts, aquelas sementinhas, castanhas, amendoim, pouca quantidade, tá? Porque essas coisas são calóricas e são um pouco mais gordurosas. E outra dica é, por mais que você esteja com muita vontade de comer açúcar, evite a ingestão de açúcar nesse período. O açúcar acaba atrapalhando a formação de alguns neurotransmissores cerebrais, acaba gerando um pico de insulina e, no final das contas, o açúcar aumenta o estresse que está acontecendo contigo nesse momento. Um grande beijo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, clica no joinha e compartilha com as suas amigas para que todas elas possam saber mais ou menos por onde caminhar. Beijo grande!